Olá, pensa só na prefeitura da sua cidade, aquele prédio principal onde tudo acontece. Agora imagina que o governo se muda para um prédio novo, mais moderno, e o antigo, aquele edifício histórico, fica vago. Meses depois, ele reabre como um centro comercial, cheio de lojas. A pergunta é, para a contabilidade do governo, o que é esse prédio agora? Ainda é um imóvel público normal, tipo um hospital? Ou virou outra coisa? Pois é aí que a coisa toda muda de figura. Nas contas do governo, esse prédio ganha um nome e sobrenome, propriedade para investimento, e existe toda uma norma contábil bem específica só para tratar de casos assim. Certo. Então é nisso que a gente vai mergulhar hoje. Nossa análise é sobre a Norma Brasileira de Contabilidade para o Setor Público, a NBC-TSP 06. A nossa missão aqui é desvendar o que faz um imóvel público virar um investimento. E mais importante, porque o jeito que a gente mede o valor dele pode pintar um retrato financeiro completamente diferente de um governo. Ok, vamos começar do começo. O que exatamente separa um prédio comum de uma propriedade para investimento? A linha parece meio tênue. A definição central, olha, é até bem direta. É uma propriedade, pode ser um terreno ou um prédio, que a entidade pública mantém para duas coisas, basicamente. Ou para ganhar dinheiro com aluguel, ou para esperar o valor de mercado subir. A tal da valorização de capital. Ou os dois, claro. Ah, O ponto-chave é o propósito. A intenção não é usar o imóvel para prestar o serviço público principal da entidade. Nossa, então a norma força o contador a pensar quase como um investidor imobiliário. A perguntar, peraí, qual o propósito deste prédio? É gerar serviço ou gerar dinheiro? É uma baita mudança de mentalidade para o setor público, né? É uma mudança total de perspectiva. E a norma deixa isso bem claro. Ela diz que essas propriedades devem gerar fluxos de caixa que são, e essa palavra é a chave, significativamente independentes dos outros ativos. Sei. O dinheiro que entra do aluguel do nosso shopping não tem a ver com o dinheiro da arrecadação de impostos para manter os hospitais funcionando. São, tipo, mundos diferentes. E a norma dá exemplos para não deixar dúvida. Sim, e são ótimos para a gente entender a lógica. Pensa num hospital público que tem um terreno sobrando lá nos fundos. Uhum. Se ele guarda esse terreno pensando, um dia vou construir uma ala de pediatria aqui. Esse terreno é um ativo de uso. Mas, se a direção decide que nunca vai construir ali e que vai só segurar o terreno esperando a região valorizar para vender com lucro daqui a 10 anos, pronto. Virou propriedade para investimento. Exato. A intenção mudou de serviço para ganho de capital. Entendi. E o mesmo vale para uma universidade pública que tem um prédio anexo e decide alugar as salas para escritórios de empresas. Perfeitamente. O objetivo ali é claramente gerar receita de aluguel. A norma também fala de um prédio que está vago agora, mas que já tem uma placa de aluga-se na frente. Se o governo está ativamente procurando um inquilino, a intenção já classifica o imóvel. Ok, o que é uma propriedade para investimento está ficando claro. Mas às vezes ajuda a definir algo pelo que ele não é. Quais são as grandes exclusões? Essa lista de exclusões é talvez a parte mais importante para a gente pegar o espírito da norma no setor público. Primeiro, ficam de fora as propriedades que são, na verdade, o produto da entidade. Como assim, o produto? Por exemplo, uma companhia habitacional do governo que constrói casas para vender. Essas casas são tratadas como estoque, não como um investimento de longo prazo. Ah, faz todo sentido. E os prédios de uso diário? A nova prefeitura, os quartéis, as escolas? Exato. Esses são a ferramenta de trabalho do governo. A norma chama de propriedades ocupadas pelo proprietário. Mas aqui vem a exclusão mais sutil e, para mim, a mais crucial. Qual? Propriedades mantidas para um serviço social, mesmo que cobrem alguma taxa. Ah, tipo um conjunto habitacional popular onde os moradores pagam um aluguel simbólico bem abaixo do mercado. Exatamente isso. O objetivo principal ali não é o lucro, é a política social de moradia. O aluguel ajuda a cobrir custos, mas não é a razão de ser do imóvel. Se a lógica fosse de mercado, o aluguel seria muito mais alto. Entendi. Portanto, a norma entende que a finalidade é o serviço e classifica como ativo de uso, não de investimento.
Essa distinção é fundamental. Certo. Identificamos nosso antigo prédio da prefeitura como uma propriedade para investimento. E agora, como a gente coloca um valor nele? Parece que aqui tem uma encruzilhada. Chega mesmo. Depois do registro inicial, que é pelo custo de aquisição, a entidade precisa tomar uma decisão de política contábil. E essa decisão vai valer para todas as suas propriedades para investimento. É uma escolha entre dois caminhos, então? Exato. E não dá para ficar mudando de ideia toda hora. E quais são esses caminhos? O primeiro é o mais tradicional, o mais conservador. É o modelo do custo. Nele, o prédio é registrado pelo custo original e, com o tempo, vai sofrendo depreciação, vai perdendo o valor contábil por causa do uso, da idade. É um caminho bem previsível. E o segundo? Imagino que seja mais dinâmico. Muito mais. É o modelo do valor justo. E nesse caminho, a história é outra. A propriedade é reavaliada periodicamente, todo ano, para refletir o seu valor justo. E o mais importante, nesse modelo não existe depreciação. O valor do imóvel no balanço vai subir e descer conforme o mercado. Valor justo. Vamos traduzir isso. É basicamente o valor de mercado? Exatamente. A norma define de um jeito mais formal, né? Mas na prática é isso. Se a prefeitura fosse vender aquele prédio que virou shopping hoje, sem pressa, numa transação limpa, quanto ela conseguiria? É esse o número que vai para o balanço. Uau! E a norma até recomenda que esse valor seja definido por um avaliador profissional independente para dar mais credibilidade, sabe? Espere um pouco. Isso tem uma consequência gigantesca. Quer dizer que se o mercado imobiliário no centro da cidade bombar e o valor do nosso shopping subir 20% em um ano, Sim, o valor dele no balanço da prefeitura também sobe 20%? isso mesmo. E aqui vem o ponto mais impactante de todos. Essa variação, seja o ganho de 20% ou uma perda se o mercado cair, ela é registrada diretamente no resultado financeiro do ano. O quê? Então, o superávit ou o déficit de uma cidade pode ser afetado pela especulação imobiliária, mesmo que o governo não tenha vendido um único tijolo. É exatamente isso. E é uma das discussões mais quentes sobre essa norma. Não acredito. Um ano de boom imobiliário pode, no papel, gerar um superávit enorme para a prefeitura, maquiando talvez um desempenho ruim em outras áreas. E o contrário também, né? Uma crise pode gerar um déficit contábil que não reflete a gestão operacional. Mas isso não abre uma porta perigosa? Um gestor mal intencionado não poderia, em teoria, usar a valorização de um imóvel para embelezar um resultado fiscal, mesmo sem ter entrado um centavo no caixa? A preocupação é legítima, ela existe. Por isso a norma exige tanta transparência, notas explicativas, avaliações independentes. A ideia é que a sociedade possa entender que aquele lucro não é dinheiro em caixa, mas sim uma variação de mercado. Mas, sem dúvida, exige uma leitura muito mais crítica das contas. A vida real adora complicar as coisas, né? E se um prédio tiver, sei lá, dupla personalidade? Digamos que o governo usa 2 andares de um edifício e aluga os outros 8. Como fica? Você tocou no ponto das zonas cinzentas. A regra geral é a da segregação. Se as partes do prédio, os andares de uso próprio e os alugados pudessem ser vendidos separadamente, então eles devem ser contabilizados separadamente. Entendi. Os 2 andares do governo entram como propriedade ocupada, com depreciação e tudo. Os outros 8 como propriedade para investimento, seguindo o modelo escolhido. E se não der para separar? Um prédio antigo, uma única entrada? Aí entra o bom e velho julgamento profissional. A norma diz que o prédio inteiro só pode ser classificado como propriedade para investimento se a parte de uso próprio for insignificante. E o que é insignificante? 5%? 10%? Pois é, a norma não diz. Cabe à entidade definir seu próprio critério, documentar e, o mais importante, ser consistente com ele. Isso me leva a outro cenário. E os serviços agregados? Pensa num centro de convenções do governo. Ele aluga os espaços, gera receita, mas também oferece limpeza, segurança, equipe de som. Complica, e a distinção é bem sutil. A norma orienta a gente a olhar o pacote completo. No seu exemplo do centro de convenções, os serviços oferecidos são significativos para o contrato. Ninguém aluga só o espaço vazio, né?
Verdade. Por isso ele é considerado uma propriedade ocupada pelo proprietário. A receita não vem só do teto e das paredes, mas de toda a operação. Entendi. Diferente de um prédio de escritórios onde o governo só oferece a segurança do saguão e a manutenção do elevador. Perfeito. Nesses casos, os serviços são insignificativos perto do valor do aluguel. Aí sim, o prédio seria uma propriedade para investimento. Fica claro que não é só aplicar uma fórmula, exige análise. Tudo isso me faz pensar de novo no nosso exemplo do início, o prédio da prefeitura que virou shopping. O que acontece na contabilidade no dia exato em que o último funcionário apaga a luz e a primeira loja abre as portas? Esse momento é o que a norma chama de reclassificação. E ela é bem rigorosa com isso. Só se pode reclassificar um ativo quando há uma mudança de uso clara e comprovada. Certo. No nosso caso, o início de um contrato de aluguel comercial é a evidência perfeita. O prédio deixa de ser propriedade ocupada e se torna propriedade para investimento. E como esse valor pula de uma caixinha para outra? Não pode ser só mudar o 9 na planilha, né? De jeito nenhum. O processo é muito específico, especialmente se a entidade adotou o modelo do valor justo. No dia da mudança, a entidade precisa descobrir o valor de mercado atual daquele prédio. E é aí que a mágica contábil acontece. Estou curioso. Qual é a mágica? A entidade vai comparar o valor que o prédio tinha nos livros, ou seja, o custo original, menos décadas de depreciação, com um novo valor justo de mercado. Que quase sempre vai ser muito maior. Exatamente. E essa diferença positiva, esse lucro que apareceu com a mudança de uso, não vai para o resultado do ano. Não, e vai para onde? Vai direto para o patrimônio líquido, numa conta especial chamada Reserva de Reavaliação. A lógica é que a entidade não ganhou aquele dinheiro de fato, ela não vendeu o prédio. O que aconteceu foi que um ativo que era visto pelo seu valor de uso passou a ser visto pelo seu valor de mercado. É um ganho não realizado. Uau! Então a simples decisão de gestão de dar um novo propósito a um bem público tem um reflexo imediato e bem significativo no balanço patrimonial. Exatamente. Mostra o impacto real e financeiro da decisão de transformar um ativo de serviço em um ativo de geração de renda. Então, depois de toda essa imersão na NBC TSP 06, o que a gente leva de mais importante? Acho que o primeiro grande aprendizado é que, para o setor público, um imóvel não é só um imóvel. A norma nos força a separar o que é ferramenta de trabalho do que é um ativo gerenciado com uma mentalidade financeira. Essa transparência é fundamental para a sociedade saber como o seu patrimônio está sendo usado. E o segundo ponto que para mim foi o mais chocante é o impacto da escolha entre os dois modelos. Sem dúvida. A escolha entre o modelo do custo e o do valor justo é uma decisão estratégica com consequências enormes. O custo traz estabilidade. Já o valor justo traz o balanço do governo para a realidade do mercado, com toda a sua volatilidade. No fim das contas, está longe de ser só burocracia para contadores, né? Nem um pouco. É sobre como o governo administra o que é de todos e, crucialmente, como ele presta contas dessa administração. E isso nos deixa com uma última provocação para quem nos ouve. Quando uma entidade pública adota um modelo de valor justo e começa a enxergar seus imóveis com os olhos do mercado, como isso de fato influencia suas decisões? Isso pode incentivar uma gestão mais eficiente, levando à venda ou aluguel de propriedades ociosas que antes eram ignoradas. Ou, pelo contrário, pode criar uma pressão para tomar decisões com foco no lucro de curto prazo, que talvez não estejam perfeitamente alinhadas com a missão principal de servir ao público. Fica a reflexão.